Quem é? Aqui dessa turma aqui. Tem aqui uns 3 lá. Estou vendo um ali. Embaixo aqui tem alguém que não é crente. Diga assim, ó: Deus, você que não é crente, fala assim: Deus, fale comigo nesta noite. Agora você que é crente também fala: Deus, fale comigo nesta noite. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Louvado seja Deus. Pode se sentar, adorando ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, amigos, nós vamos nesta noite refletir na palavra de Deus, segundo o texto que nós lemos, a carta aos Efésios, onde nós encontramos o apóstolo São Paulo falando sobre a igreja e os seus propósitos. E eu quero trazer para nós nesta noite a igreja e suas prioridades, os seus propósitos. Por que é que nós existimos? Por que é que nós nos reunimos? Às vezes a gente começa a sair de casa todos os dias e caminhar para a igreja, e vai se acostumando, aquilo vai se tornando um hábito para nós, e nós esquecemos de verdade quais são os verdadeiros propósitos de Deus para a igreja, as prioridades que Deus tem para a igreja, o porquê é que nós existimos, porquê é que Deus instituiu a igreja. Vocês viram que o apóstolo São Paulo disse aqui que ela estava oculta, ela foi criada na eternidade também, era já um projeto de Deus, mas ficou oculta, porque Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem prioridades para a igreja aqui na terra. Os irmãos estão me entendendo? Esses propósitos de Deus, eles ficaram ocultos, Deus deixou eles ocultos. Deus sabe o porquê, quem sabe para não ser aí a igreja atacada, para ela não ser aí perseguida, para que o inimigo não tentasse destruí-la como ele tentou destruir tantas coisas, mas Deus deixou ela oculta. E nós precisamos entender, porque hoje a igreja estabelecida, ela é a expressão de Deus. A igreja é um meio de Deus se expressar, é um meio pelo qual Deus se comunica, ou Ele comunica a sua palavra para o mundo. Os irmãos estão me entendendo? Nós somos o meio que Deus se utiliza para se expressar, para comunicar com a humanidade. Somos nós, a igreja existe para isso. Então veja bem, a igreja, ela precisa de entender quais são então as suas prioridades. Se ela é o meio de expressão de Deus,
nós precisamos de entender quais são essas prioridades de Deus para nós. E dentre elas, a primeira que nós precisamos de entender, a igreja, ela é estabelecida com um propósito, ou seja, com a prioridade para adorar a Deus. O primeiro propósito da igreja, ela existe, ela foi estabelecida para adorar a Deus, para prestar a Deus adoração. E quando eu falo de adoração, não é esse momento aqui que a gente fica cantando, não. A adoração a Deus são ações, são atitudes que reverenciam, que honram a dignidade de Deus, do grande Deus. Essa adoração são as nossas atitudes, são as nossas ações, é aquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo, com o objetivo de honrar a Deus, reconhecendo a sua dignidade, reconhecendo a sua grandeza. A igreja, então, ela existe para prestar a Deus esta reverência. E para nós fazermos isso, para que a igreja venha agir desta maneira, exige em nós que nós tenhamos fé. Nós precisamos de ter uma entrega de fé, precisamos nos entregar pela fé. É quando nós nos entregamos que nós passamos a ser igreja, é que nós começamos com as nossas ações, com as nossas atitudes, adorar a Deus, com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos falando. E essas ações, então, é esta adoração que nós prestamos a Ele. Exige essa entrega de fé, reconhecimento. Nós precisamos reconhecer a Deus, o senhorio dEle sobre nós. Precisamos nos submeter a Ele, submeter a Sua palavra. E quando nós fazemos isso, essa ação, essa entrega, essa submissão a Deus, é uma forma de nós reverenciar a Ele, de estar adorando a Ele. Os irmãos estão me entendendo? E é uma prioridade. Nós existimos para isso. O cachaceiro lá no bar não existe para isso. Os médicos, os magistrados, não. Quem Deus estabeleceu aqui na terra para adorar a Ele chama-se igreja. Igreja, nós, eu, você, fomos nós que fomos estabelecidos para isso. Por isso é que nós nos reunimos para prestar a Ele a nossa reverência, para prestar a Ele a nossa adoração, o nosso reconhecimento do seu senhorio sobre as nossas vidas. Aleluia. Com a nossa entrega. Essa entrega, olha, lá no Antigo Testamento, a entrega ao Senhor em adoração, ela é representada através daquele sacrifício. Quando as pessoas faziam aquele sacrifício, pegavam lá aqueles animais e ia lá para o altar para fazer o sacrifício. Aquilo representava, era o ponto alto da adoração. Representava lá no Antigo Testamento a adoração a Deus. Quando alguém pegava um animal, saía da sua casa, ia até o templo para sacrificar aquele animal, aquilo era uma ação de adoração. Ele estava fazendo algo para adorar a Deus, era sacrificial. Saía da sua casa, tinha os sacrifícios, eles eram feitos ali pelos pecados, tinha o sacrifício que era a oferta de gratidão. Não era fácil, este era o ponto alto da adoração, esta entrega. Quando alguém ia oferecer um sacrifício pelo pecado,
e ele saía da sua casa, pegava um animal lá na sua casa, saía pela estrada puxando aquele animalzinho, todo mundo olhando, fulano, ele vai levando um bichinho, pecou, está levando para o sacrifício. Era algo difícil de se fazer, mas era o ponto alto da adoração, quando entregava o sacrifício lá no altar. O sacrifício de gratidão, fazia uma oferta de gratidão, algo que lhe custasse alguma coisa. Eu me lembro uma certa vez que Davi queria comprar um terreno, uma área, e aí ele chegou para o dono daquela área e disse: olha, eu vim aqui e quero te comprar esse terreno. Para quê? Porque eu quero levantar um altar para o Senhor, eu quero fazer um sacrifício para Ele, para adorar a Ele. Davi falou isso para o dono daquele terreno, e o dono falou assim: não, é para o Senhor? Pois eu vou te dar dado, vou te dar o terreno, você pode fazer aí o seu altar, vou te dar até os bois para você matar. Davi disse: não quero, eu não vou prestar uma adoração para Deus de algo que não me custe nada, não tem nenhum valor. Eu quero comprar, eu vou comprar, porque era uma oferta de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão me entendendo? E hoje a gente fica caçando um jeito de fazer as coisas de Deus, pedindo para o prefeito, pedindo para o governador, não, o Senhor quer algo, uma adoração sacrificial, algo de verdade, que de verdade expresse verdadeiramente a nossa adoração a Ele. Por isso que Jesus falou com aquela mulher samaritana, e já eu vou falar sobre isso. É uma adoração verdadeira, e nós precisamos entender. Então a igreja foi estabelecida para isso, né? E era representado através do sacrifício, era o ponto alto da adoração, pelos pecados, pelas ofertas, tá? Os holocaustos, e aqui tem algumas referências, não vou ler, tá? Essa adoração também no Novo Testamento, ela tem uma forma de se expressar. Hoje, a partir de Cristo, nós não pegamos mais um boi, um carneiro para levar para o sacrifício, porque Cristo, o sacrifício de Cristo já substituiu aquele sacrifício lá do Antigo Testamento. Ele se entregou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, Ele foi esta oferta, este sacrifício, entregou a sua vida de uma vez por todas como sacrifício por nós. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, que veio, abre aí a sua Bíblia, capítulo 10 da carta aos Hebreus, o versículo 19 diz assim, olha, 10:19 diz assim, quer ver? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre esta casa, aproximemo-nos com sinceridade no coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavados o corpo com água pura, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Foi Jesus Cristo, o sacrifício vivo. A Ele, agora nós temos o direito de entrar na presença de Deus para prestar a nossa adoração, com as nossas atitudes, com as nossas ações. O sacrifício que nós prestamos hoje a Deus é o sacrifício que veio, abre aí sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12.
O apóstolo São Paulo, no capítulo 12, versículo 1 da carta aos Romanos, se você abrir aí, você vai encontrar o apóstolo São Paulo dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Encontrou? Todos encontraram? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, é a nossa adoração planejada, premeditada, de nós prestarmos a Ele o nosso culto, prestarmos a Ele a nossa reverência, com o nosso corpo. Quando diz com os nossos corpos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de vestir, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós ouvimos. É essa maneira com a qual nós prestamos a Deus o nosso sacrifício. Os irmãos estão me entendendo? Todos os jovens, vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês prestem atenção, pode sair uma pergunta depois, né, Luiz? Pode depois sair uma pergunta aí, né? Valendo alguma coisa, né? Veja bem, olha. Então, olha, irmão, esse sacrifício implica que cada ato nosso, cada ação nossa, todas devem trazer em si o propósito de honrar a Deus. Tudo que nós fizermos, cada ato nosso, cada ação nossa, tem que trazer em si este propósito de nós honrarmos a Deus. Como? Como é, pastor, que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos? Como é? Submetendo-se a Ele, submetendo-se à sua vontade. Olha, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazer algo que agrade a Deus, que Deus olhe e se sinta bem, sinta feliz, sinta prazer em nós. Eu me lembro, quando eu vejo essa palavra, eu me lembro Jesus quando estava sendo batizado. Ele foi no Rio Jordão para ser batizado por João, e ali quando ele foi para ser batizado, ele chegou para João para batizar ele. João não queria, mas ele disse: não, isso tem que acontecer para servir de exemplo, então vamos batizar. E João consentiu e batizou Jesus, não porque ele tinha pecado, mas porque precisava de servir de exemplo, para que quando chegasse hoje, nós temos batismo ali, chamar alguém que precisa de batizar. Não, eu não vou batizar não, Jesus não batizou, ele batizou. Por isso que ele falou: isso aqui é só para exemplo, o meu batismo é só para exemplo. Mas Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que quando ele saiu da água, quando ele foi mergulhado, quando ele saiu da água, a Bíblia diz que o céu se abriu, e quando o céu abriu, a Bíblia diz assim: e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu sinto prazer nele. Será que Deus está abrindo o céu sobre nós e sentindo prazer nas coisas que nós estamos realizando, nos nossos atos, nas nossas ações? Ele precisa de sentir prazer nas coisas que nós realizamos. Os irmãos estão me entendendo? Ele tem que sentir prazer naquilo que nós realizamos, nas nossas ações, em todas as ações. Vocês se lembram quando Jesus chegou aqui no Evangelho de João, no capítulo 4? Tinha uma mulher samaritana, pecadora,
que foi ao meio-dia lá no tanque para buscar água. Por que ela foi meio-dia? Porque meio-dia era o horário que ninguém ia, ela foi naquele horário, e Jesus ficou lá para conversar com ela naquele horário. E quando chegou lá e começou a conversar com aquela mulher, ele disse para a mulher: mulher, me dá água de beber. Mulher samaritana, está lá no Evangelho de João, capítulo 4, lá no versículo 20, João 4 e 20. Jesus disse para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E ela disse: nós não conversamos, nós não podemos conversar, nós somos brigados, nós não temos diálogos uns com os outros, existe uma barreira. Eu sou samaritana, você é judeu, como é que você está conversando comigo? Jesus quebrou essa barreira. Isso aí é uma lição para nós, irmão. Nós não podemos ter barreira de comunicação com ninguém. Ai, não gosto daquele irmão, ai, não gosto daquela irmã. Não. Jesus chegou numa samaritana e disse para ela: mulher, olha aqui, como é que ele falou para ela? Olha, nossos pais. Aí a mulher disse para ele, depois que ele começou a conversar com ela, ela fez uma pergunta para ele: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que diz o versículo 23 do final: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Preste atenção o que Jesus falou: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Ah, mas eu canto, ah, mas eu isso, aquilo. O Pai está procurando quem adora Ele em espírito e em verdade. Olha o versículo 24: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus disse isso, irmãos, adorar em espírito é algo do coração, é algo que nós fazemos de coração, não é algo tangível, algo visível que nós só demonstramos com o nosso corpo. Não, é algo que sai de dentro de nós de verdade, é algo verdadeiro, espiritual, é algo do coração para ser recebido por Deus e não visto aí pelos homens, mas é algo para ser recebido por Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Por isso que Jesus falou no versículo 24, porque Deus é o quê? Espírito. Então a nossa adoração, ela tem que ser espiritual. Ela tem que ser espiritual, em espírito e em verdade. Adoração espiritual, ela não depende de elementos litúrgicos, da liturgia de um culto, não, ela não depende disso, de coisas externas que vislumbram, que demonstram o propósito do ofertante, do adorador, não. Adoração espírita não depende disso, de elementos externos, de coisas visíveis, tangíveis. Não, ela depende de coisa de dentro de nós, de verdade. Depende do calor do nosso coração, coração inflamado, flamejando, queimando, cheio do Espírito Santo,
que arrebenta a alma na presença de Deus, que solta as lágrimas, que solta todas as dores. Nós saímos deste mundo e entramos na presença de Deus, aleluia, no átrio do Senhor. Adoração em espírito, tá? Ela não depende desses elementos litúrgicos, não. Espírito e em verdade. Em verdade deve ser o fruto de sinceridade do pecador. É algo verdadeiro, sincero, que traz em si sinceridade. Não é algo fabricado, não, é algo que representa um verdadeiro sentimento, um verdadeiro propósito. Eu não estou fazendo isso para fulano ver, para ciclano ver, para alguém ver que eu sou espiritual, que eu sou uma bênção, isso não. Eu estou fazendo porque eu quero que meu Deus receba a minha adoração, aleluia. Estou fazendo para Ele. E isso depende, essa adoração que nós prestamos a Ele, verdadeira, depende de uma conduta que nós temos, para Ele receber, para que Ele receba. É porque nós não vemos para a igreja, para os irmãos verem que nós somos crentes, para alguém na rua ver que nós percebemos. Não, não, nós viemos para cá, é porque aqui é o lugar onde nós queremos prestar a Deus o nosso culto verdadeiro, é onde nós queremos sentir a presença dEle, queremos sentir Ele no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Em espírito e em verdade, né? Israel foi chamado para adorar, e a igreja é chamada para adorar. Aqui no versículo 23 nós encontramos aqui, quando, no versículo 23 de 4 diz assim, mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso aqui é o chamamento da igreja. Aqui nós estamos sendo chamados como igreja para adorar o Senhor. Agora vamos ver a igreja. Qual é o primeiro propósito da igreja? É o quê? É adorar. Mas nós temos outro propósito, outra prioridade. A igreja, ela é estabelecida para exercer a comunhão fraternal. Nós existimos para nós exercermos a comunhão fraternal, a comunhão uns com os outros, ter comunhão uns com os outros. Comunhão significa relacionamento espiritual, significa relacionamento social, significa relacionamento pessoal, uns com os outros. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Nós existimos, a igreja existe para isso. Eu sou crente aqui, eu não mexo com a igreja não, meu pastor é Deus, e pronto, e acabou. Não é igreja, não é igreja, porque a igreja foi estabelecida para que os seus membros tivessem comunhão uns com os outros, mesmo estrepando uns aos outros. Aqui e acolá um dá uma espinhada no outro, e dói, machuca. Tem hora que vem gente, machuca a gente, causa ferida na gente, mas o Espírito Santo desce um bálsamo para sarar as feridas. E nós fomos chamados para isso, para vivermos essa comunhão desse jeito. A comunhão é isso: relacionamento espiritual, relacionamento social, relacionamento pessoal entre os crentes. Viu? Relacionamento pessoal entre os crentes.
Outro dia eu estava aqui em Carolina, e vendo uma situação aí, uma pessoa, um crente daqui, já antigo, crente aqui, antigo, mas não conhece o outro crente daqui da igreja, que também é frequentador da igreja. Não conhece, não tem relacionamento, não tem fraternidade. Isso não pode acontecer. Nós precisamos regar os nossos relacionamentos. Isso é comunhão. Isso é comunhão. E não é só um relacionamento de Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Tá bom, tá bom. Passa na rua, Pai do Senhor. Não, não. É relacionamento mesmo. De conversar, de comungar as necessidades, de comungar as alegrias. Isso se chama comunhão, viu? Não é só simplesmente cumprimentar, dizer a paz do Senhor, não. A comunhão, ela é muito mais intensa do que essa saudação que nós temos uns com os outros. Nós precisamos realmente vivenciar esta comunhão, de ter relacionamentos pessoais, sociais, uns com os outros. Por isso que a gente sai de casa, sai um lá do Tinconcá e vem para cá, sai outro lá do Sucupira e vem para cá, vem outro lá no Canto Bom, vem para cá, vem lá do Morro do Chapéu. Quem vem do Morro do Chapéu aí? Cadê os do Morro do Chapéu? Tem alguém lá do Morro do Chapéu? Só você, mãe? Aí vem lá do Morro do Chapéu, para cá. É, irmão, vamos comungar, ter relacionamento. Esse momento, fica em pé aí, Marcelo, tira a máscara aí. Esse momento eu escutei alguém falar assim: eu não sei quem é esse irmão, não conheço ele. Quanto tempo faz que você congrega na igreja? Não, aqui na igreja uns 4 anos já. 4 anos já, crente. Tem gente que não conhecia ele. Bom, Marcelo, presbítero Marcelo. Obrigado, Marcelo. Nós precisamos de ter essa comunhão. A gente não é tanta gente, tantas pessoas. Nós precisamos saber o nome das pessoas, pelo nome, conhecer pelo nome. Saber os defeitos, saber também as qualidades. Não é para nós saber o defeito para ficar falando, não. É para orar uns pelos outros. Saber as qualidades para quê? Para pedir ajuda na hora que precisar. Sabe que aquele tem aquela qualidade, ajudar. É isso. Nós precisamos, irmão, desfrutar dessa comunhão. Isso é muito mais intenso do que um simples Pai do Senhor. Muito mais intenso do que isso. É comungar a alegria, hein? Aqui em Romanos, abre lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz aqui o apóstolo São Paulo. 12, 15, ele diz assim: olha, alegrai com os que se, e chorai com os que choram. Está vendo? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Tem mais, quer ver? Abre lá em Gálatas 6 e 2. 6 e 2. Gálatas, Efésios 6 e 2. Olha o que diz, 6 e 2. Levai as cargas uns dos, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Aí tem irmão que está desse jeito assim, com a carga lá, quase caindo. E aí os outros irmãos que está tranquilo, passa de longe, né? Passa longe. Não vou nem passar ali perto, porque se passar ali... Levai, a comunhão é isso, tá? É muito mais intenso do que a paz do Senhor. É ter comunhão de alegria, de choro, de ajudar. A igreja primitiva levou isso muito a sério. Lá em Atos dos Apóstolos,
Eles vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, para ninguém ter falta de nada. Hoje as pessoas querem que a igreja pegue e sustenta todo mundo aí, mas ninguém quer vender suas coisas e trazer o dinheiro para cá, para a gente fazer isso, igual eles faziam lá. Eles vendiam tudo, vendiam as fazendas, vendiam tudo e traziam o dinheiro. Aí às vezes as pessoas querem que na igreja que a gente dê a cesta básica, a gente dá, que a gente ajuda na passagem, a gente ajuda, comprar um remédio ajuda a fazer uma coisa, uma necessidade aí, a gente ajuda, né? E tem gente que cobra, não, tem que fazer, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer mesmo. A igreja primitiva levou isso tão a sério que eles venderam todos os seus bens, está lá em Atos 2:42. Eles vendiam tudo que eles tinham e traziam um valor ao pé dos apóstolos para eles, para que ninguém passasse necessidade. Se quiser fazer isso, tem jeito de fazer, tem que vender e trazer. Senão a gente vai fazendo do jeito que a gente consegue fazer, da forma como a gente consegue. Os irmãos estão me entendendo? Aí eles tinham comunhão todos os dias, estavam no templo orando, tinham comunhão uns com os outros, repartiam o pão e comia de casa em casa, todos ali juntos, todos ali juntos. Eu ia até contar uma história de Ananias e Safira, não vou falar aqui hoje não, deixar mais para outra frente, mais para frente. A igreja tem mais um propósito, e eu já vou encerrar com este propósito. A igreja, ela foi estabelecida para evangelizar. Agora que nós chegamos aqui no culto de missões, né? Ela foi estabelecida para evangelizar. Diga comigo, a igreja existe para pregar o evangelho. Pastor, como é que você sabe disso? Porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide pregai. É o imperativo de Cristo. E a evangelização, ela fica em terceiro lugar nas prioridades da igreja? É isso? É? Vocês acham que é? Quem acha que é? Não. A evangelização é a bandeira, é o estandarte da igreja. O que é o estandarte? Aquela bandeira que vai na frente. Ela é o primeiro. E essa inversão, isso aqui, eu fiz uma inversão aqui, o lugar da evangelização, nas prioridades. A evangelização, essa inversão, porque a prioridade da evangelização em relação ao mundo, ela entra em primeiro lugar. Aquelas outras coisas que eu falei para vocês aqui antes, a adoração e o que mais? Adoração e o que mais? E a comunhão. Ela é prioridade não em relação ao mundo, mas em relação à igreja. Elas são prioridades em relação à igreja. Agora, para o mundo, a prioridade é a evangelização, é a bandeira de frente. O lugar da evangelização é prioridade em relação ao mundo, primeiro lugar. Aqui nesse ensino aqui, ele foi colocado aqui no terceiro lugar de propósito. Ela foi colocada aqui em terceiro lugar porque existe um propósito nisso, existe um porquê nessa situação, porque ela segue esta ordem. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, se você abrir a sua Bíblia, no João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17 e o versículo de número 23, é a oração intercessória de Jesus. No 23 ele diz assim, ó, 22, Evangelho de João
capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Eu neles e tu em mim. Quando Jesus diz eu neles e tu em mim, é esta adoração. A nossa adoração proporciona a nós a comunhão com Deus. É esta a ordem. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Ou seja, para que sejam perfeitos em unidade, uns para com os outros. E quando eles forem perfeitos em unidade uns com os outros, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Aí está a evangelização. Porque nós não podemos evangelizar sem antes adorar a Deus. Nós não podemos evangelizar sem nós termos comunhão uns com os outros. Para nós evangelizarmos, primeiro nós precisamos ser adoradores. E precisamos ter comunhão uns com os outros, para que a gente possa cumprir essa missão de evangelizar. Quando você abre sua Bíblia lá em Mateus, olha aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vem abrir aí sua Bíblia. Mateus capítulo 5. O versículo 4 diz assim: o 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O 16 diz assim: olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E glorifiquem vosso Pai que está no céu. Evangelizar. Todas aquelas coisas têm que acontecer. A adoração a Deus. Temos que ser adoradores de Deus. Adoração a Deus é prioridade para nós, igreja. Como? Com as nossas ações, com os nossos atos. A comunhão, ela tem que existir. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. A evangelização só vai ser frutífera quando as pessoas verem que nós temos comunhão uns com os outros. Nós só seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. Aí o mundo vai conhecer que nós somos discípulos do Senhor. Aí a evangelização é fácil, quando a gente cumprir isso. Aí as pessoas vão querer fazer parte da igreja. Aí nós vamos poder cumprir a ordenança de Jesus e começar a evangelizar. Começar a evangelizar, começar a pregar, a cumprir aquilo que Jesus nos chamou para nós fazermos como prioridades para Ele aqui na terra. E olha, irmão, se você é crente, se você faz parte da igreja, e se você está vivo, não morreu, é porque Deus tem um propósito para você. Qual é? É evangelizar. Quando Deus não tiver mais um propósito para você aqui, Ele vai te pegar e levar para o céu. Então, enquanto você estiver vivo, procure cumprir o propósito de Deus. Amém? Como igreja do Senhor.
como igreja do Senhor. Qual é o meu propósito? Por que eu vou para a igreja? Só para ir? Não. O Senhor tem um propósito. E Ele te chamou com esse divino propósito. Até o dia que for o final, nós temos que estar aqui cumprindo esse propósito do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quero convidar nesta noite uma pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador. Pois vem cá. Vem com Ele. Mais uma pessoa para aceitar Jesus. Para aceitar Jesus como seu Salvador. Corre que senão você não alcança esse menino que está com vontade de ser crente. Você quer aceitar Jesus? Quer? Quer. Vou ficar aqui embaixo. Fica aqui. Mais uma pessoa para aceitar Jesus como seu Salvador. Onde está você? Nova Carolina? Quer aceitar Jesus? Quer? Quem mais? Está aceitando Jesus? Quem mais? Está aceitando Jesus? Só esses três aqui? Está aceitando Jesus? Vem aqui na frente, se estiver aceitando. Está aceitando Jesus? Onde está mais uma pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Que quer fazer parte da igreja? Que quer ser um adorador? Quer ser um adorador? Que quer ter comunhão? Que quer ter uma vida diferente? Tem mais alguém nessa noite? Tem? Cadê esse rapaz aí com um bebezinho? Está aí? Que estava com um bebezinho ali. Tinha um rapaz com um bebezinho ali, que não é crente. Tem mais alguém? Vamos ficar de pé então, vamos orar por essas pessoas aqui. Pode se ajoelhar. Os que vão aceitar Jesus podem se ajoelhar. A igreja se coloca de pé. Senhor Deus, nosso Senhor, estão aqui, Senhor, esses jovens que estão te aceitando como Salvador. E eu quero neste momento, Jesus, que o Senhor entre nessas vidas. O Senhor entra de uma forma muito especial, Pai, para resgatá-los, ó Pai, da situação que eles vivem. Eu quero que o Senhor tome eles, ó Senhor, pelas suas mãos. Fortalece eles, ó Senhor, para te servir. Guarda eles, ó Senhor, debaixo da tua mão potente. Está chorando. Senhor, entra nessas vidas de uma forma especial. Senhor, livra de todo mal, liberta eles, ó Senhor. Faz deles verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Usa eles como instrumento Teu, para louvor e para a glória do Teu nome, Jesus. E, Senhor, eu quero que o Senhor coloque dentro do coração deles a alegria de Te servir. Eu quero que o Senhor satisfaça eles, ó Senhor, de tudo que eles possam sentir. Eu quero que o Senhor venha trazer satisfação para eles, Pai. Sustenta, assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode ficar de pé, dê um abraço neles aí, recebe com a paz do Senhor. Quero convidar aqui à frente o irmão Edberto e o irmão Didi, trazendo aqui o irmão Edberto, o presidente do Conselho Fiscal. Gostaria que ele viesse aqui à frente. Nós precisamos. Os irmãos podem se sentar um minutinho, nós já vamos encerrar. Irmão Didi. Meus irmãos, nós